programa sabe que este é o nosso espaço de debates aqui no 740 e também nos nossos canais digitais. Tem a possibilidade de acompanhar conosco discussões importantes, relevantes, pertinentes, atuais, sobretudo, que estejam acontecendo no nosso estado e também na nossa região. Nós temos tempo bom em Florianópolis agora, a temperatura na marca dos 27 graus, dando a informação de serviço, movimento tranquilo para entrar e sair da ilha de Santa Catarina. Não tem informação de congestionamento, apesar do movimento intenso, no sentido de muitos carros circulando pela via expressa, por exemplo, para entrar na ilha e também dentro das principais ruas da cidade. 2h07. O nosso tema hoje é corrupção, mais especificamente o combate à prática que tem despertado debates e movido paixões em todo o Brasil, do ponto de vista de que tem alimentado inúmeras conversas e interferido diretamente na situação político-econômica do nosso país. O primeiro Congresso Estadual de Combate à Corrupção acontece amanhã aqui em Florianópolis. É um evento que é promovido pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, de Santa Catarina, e a temática absolutamente pertinente estará na nossa pauta de hoje até às 3h da tarde aqui no programa. Para falar sobre isso, nós convidamos para interagir aqui conosco o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Samuel Dalfarra Naspolini. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde aos colegas de mesa. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela gentileza do atendimento do nosso pedido aqui na CBN. Também está conosco o auditor interno do Poder Executivo de Santa Catarina, Cícero Barbosa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos presentes, aos ouvintes. Esperamos ter um debate bastante produtivo e frutífero aqui. Certamente. Também está conosco o presidente da CINDE Auditoria, que é o Sindicato dos Auditores Internos do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, Clóvis Machado Coelho. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre um tema tão eminente, tão importante para todo o país. É verdade. E também um dos anfitriões do evento de amanhã, o presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia, doutor Ulisses Gabriel. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Felipe. É um prazer estar aqui com os membros da mesa, Clóvis, doutor Samuel, que nós já nos conhecemos há algum tempo, e também tive o prazer de conhecer hoje o Cícero, que vai debater conosco esse tema de suma importância para a comunidade catarinense e brasileira. Nós começamos aqui rapidamente a falar sobre o evento e de antemão já é interessante dizer para a nossa audiência que, por mais que seja um tema absolutamente atual, pertinente e que deve sempre ser debatido, esse evento especificamente de amanhã, e eu gostaria de começar com o senhor, é um evento mais técnico para um público interno, selecionado evidentemente nas suas atribuições, e vai permitir que se aperfeiçoe as técnicas de combate e identificação de corrupção no Estado, entre outros aspectos? Sim, com certeza. O grande objetivo do nosso primeiro Congresso Estadual de Combate à Corrupção é fazer com que determinados órgãos que atuam no combate à corrupção e nas questões de controle de gastos públicos pudessem interagir e trocar informações. Então, eu juntamente com o Clóvis Machado acabamos desenvolvendo esse projeto e que acabou sendo abraçado também pelos delegados da Polícia Federal, em razão do momento que o país vive. Então, os auditores internos do Poder Executivo, os delegados de Polícia Civil de Santa Catarina e os delegados da Polícia Federal aqui do Estado, através da sua associação, abraçaram esse projeto em conjunto com a Polícia Civil para fazer com que os nossos órgãos, tanto a auditoria quanto as polícias, pudessem atuar, e a Controladoria Geral da União, atuar em conjunto na fiscalização, no controle e também no combate a situações de ordem criminosa. É um evento, então, técnico, destinado a esse grupo de pessoas, com convidados também de outros órgãos, como convidamos o Procurador-Geral de Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça,
o presidente da Associação dos Magistrados, da Associação dos Membros do Ministério Público, dos Promotores de Justiça, exatamente com esse objetivo, de integrar esses órgãos e daqui a algum tempo fazer um novo congresso, então abarcando mais órgãos que combatem essa prática maléfica que é a corrupção. Sim. O auditor interno do Poder Executivo de Santa Catarina, Cícero Barbosa, está aqui conosco. Quais são as informações que nós temos, auditor, com relação ao trabalho que os senhores desenvolvem de combate à corrupção e de fiscalização, sobretudo, dentro do Poder Executivo em Santa Catarina? Como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido e o que os senhores têm encontrado na atividade diária? Perfeito. Então, nós trabalhamos na Auditoria do Estado e, na verdade, ela recebeu um encorpamento há cerca de 10 anos, né? Nós saímos de 8 a 10 auditores e temos um quadro hoje de 55, sendo efetivamente 45 auditores voltados exatamente para os trabalhos de auditoria e fiscalização. A gente tinha uma forma de atuação bastante, no passado, bastante formalista, bastante reativa, ou seja, a gente corria atrás dos achados quando o dano já tinha ocorrido. Vamos deixar bem claro para os ouvintes que recuperar os valores em função de fraudes, em função de corrupção, a recuperação dos valores é algo muito difícil. Sim. Então, sabedores disso, a gente mudou a forma de atuação para uma forma muito mais concomitante e preventiva. Perfeito? Então, aprimoramos em muito os sistemas, tínhamos muitos sistemas de recursos humanos, sistema de gestão fiscal e outros sistemas à época que não se conversavam. Perfeito? Então, com você aprimorando sistemas e fazendo com que eles interajam, você consegue fazer cruzamento de dados, situações anômalas conseguem ser encontradas e combatidas. Perfeito? Exemplificativamente, nós temos hoje o caso do ODP. Eu vou falar o que é o ODP. O ODP, na verdade, o nome chama-se Observatório da Despesa Pública, que hoje foi convertido numa gerência. Foi uma iniciativa piloto feita pela CGU, que usou Santa Catarina e a Bahia como estados por seu nível de excelência em auditoria. A Santa Catarina se destacou. Um exemplo de trabalho que pode ser feito por meio desse sistema que foi criado pela ODP, que faz, na verdade, pega grande massa de dados e cruzam, é o caso do Bolsa Família. Eu vou falar porque é bastante atual. A Bolsa Família, nós temos servidores do Estado, perfeito, que percebe acima de R$2.500, R$3.000 ou muito mais que isso, e fazendo o cruzamento de dados com a base da União, nós vimos que eles recebem Bolsa Família. Tem muita gente que recebe de forma lista e outras nem tanto, perfeito? Então, nós já temos o resultado desse trabalho. Os que não se enquadram, no caso, no programa, já foram remetidas à relação para o Ministério Público Federal, porque trata-se de um programa federal. Então, isso é uma das formas, dentre as várias que a gente está atuando. Então, dá para combater, sim, a fraude, a corrupção e a gente tem que usar um pouco de inteligência e, claro, sistema informatizado também. Esse caso do Bolsa Família, que é um bastante emblemático, perfeito. Tem um percentual muito grande de servidores nessa condição? Não tem. Não. Mas a gente tem pelo princípio da tolerância zero. Sim, claro. O que é errado e não adianta você disfarçar. Claro. Perfeito? Então, a gente combate os pequenos erros para que os grandes não venham acontecer. Se eu não cuido do pequeno, como é que eu vou cuidar do grande? Né? Para o ouvinte que está nos acompanhando agora e eventualmente não conhece o processo, identificada a irregularidade, para a gente não dizer a fraude aqui, até porque... no primeiro momento irregularidade, porque o Ministério Público Federal que está cuidando disso. Sim, exatamente. Né? Qual é o próximo passo? Vocês encaminham para órgãos competentes para que seja retornado esse valor ao cofre público? Como é que funciona? Nesse caso, o Estado, em questão, o Estado não teve dano, nem prejuízo, porque o dano o servidor exerce licitamente a sua função, a sua função de servidor público. Sim. No caso, está na usurpação do programa, quando na verdade ele não se enquadra naquelas condições. Perfeito? Então, se há dano, o dano ocorre em nome federal. Então, as autoridades federais é que têm que realmente punir, e se for o caso de punição, se for o caso, inclusive, de adentrar na questão penal, né? Aí sim, no caso, vai entrar também a Justiça Catarinense para resolver. Já foram identificados, eu estou concentrando aqui a conversa agora com o Cícero Barbosa, que é auditor interno do Executivo aqui do Estado, mas daqui a pouco já vou envolver os demais da mesa, mas já foram registrados episódios em que o prejuízo foi para o Estado ou que houve algum tipo de irregularidade envolvendo o patrimônio público de Santa Catarina?
Não no caso do Bolsa Família. Sim. Em outros casos, com certeza, né? Assim, ó, a auditoria, infelizmente, ou felizmente, né? É uma faca de dois legumes, né? Como diz o Vicente Mateus, né? Do Corinthians. Assim, ó, tem a questão do sigilo funcional que a gente tem que preservar. Sim. Mas sim, nós já deparamos com várias situações de prejuízo, deixamos claro que corremos atrás do prejuízo. A auditoria hoje, eu vou falar, na verdade, não a auditoria, mas o sistema de controle, do qual a auditoria é um núcleo técnico integrante, atuante de forma muito incisiva, ela padece de um pequeno mal, que talvez a gente tenha que reparar. Nós temos hoje, no nosso sistema de controle interno catarinense, nós temos a auditoria, perfeito? E a própria auditoria, ela realiza o controle, nós temos uma ouvidoria, mas não temos a corregedoria, a corregedoria geral. Ou seja, uma vez que eu identifico, perfeito, que houve uma irregularidade, apurei a irregularidade, identifiquei quem praticou, mas a punição, nós estamos ali penando, porque temos caso, isso eu posso falar, caso concreto, de mais de 4 anos de fraude comprovada, de servidor envolvido, só que a punição exemplar e célere não aconteceu. Sim. Perfeito. E aí isso... A gente padece disso. Nós temos, com alguma urgência, de instituir uma Corregedoria Geral no Estado para que a gente possa realmente dar cabo a esses inúmeros processos, PADs e etc., que vêm e que a sociedade merece, né? Eu queria abrir a conversa aqui para os demais participantes. O doutor Samuel Dalfarra Naspolini, que é promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, representa o órgão porque o Ministério Público tem a campanha O que você tem a ver com a corrupção, que é uma campanha muito forte e criou na sociedade uma imagem muito positiva. Não sei se eu me equivoco na minha leitura, doutor Samuel, mas me parece que casos como esse, que o Cícero nos relatou, que identifica-se a irregularidade e há 4 anos não se consegue aplicar uma punição exemplar, servem de nutriente para que se continue cometendo a irregularidade e se aumente a sensação de falta de responsabilização. E aí o cidadão acha que até ter alguma punição ele pode continuar cometendo o desvio. Aí o ilícito compensa, né, Felipe? Essa é a mensagem que se passa. Eu queria fazer um destaque, Felipe, a respeito do que o doutor Ulisses, o doutor Cícero, o que eles trataram antes, essa questão da interação entre a Auditoria do Estado e a CGU e a Polícia Civil, agora não apenas na organização do evento, mas na fiscalização do recurso público como um todo. E eu acho que nós vivemos hoje um momento muito interessante no que toca à atuação dos órgãos de fiscalização, que é a superação de algumas barreiras, de alguns preconceitos, né? Durante muito tempo, estes órgãos trabalharam de forma isolada. Eles não conversavam, pelo contrário, né, a troca de informações era mal vista, inclusive, né, parece que você estava abrindo parte da sua atribuição, e as regras de competência, nós temos um sistema jurídico razoavelmente complexo, as regras de competência sempre foram utilizadas para que os órgãos de fiscalização não trabalhassem e aí os esquemas de corrupção se estendessem. Né? Quantos e quantos casos nós temos de ações de investigações invalidadas porque começaram no Ministério Público Estadual e o recurso era federal ou vice-versa. Hoje, Felipe, isso felizmente tem mudado. Né? Através de iniciativas como essa, nós temos aqui no Estado, por exemplo, a rede de controle da administração pública que reúne órgãos federais, estaduais e municipais. Nós estamos superando esses preconceitos, né? A questão, por exemplo, hoje, essa divisão, o que é federal, o que é estadual e municipal, é uma divisão até muito difícil de ser feita, porque os municípios, quando investem quando celebram algum tipo de convênio com a União, né? O recurso próprio do município é para pagar o funcionalismo, né? Trabalhar de forma estanque assim, e o nosso promotor, o Ministério Público Estadual, tem uma capilaridade, né? Nós estamos em todas as comarcas do estado, inclusive nas pequenas comarcas. A mensagem que nós levamos aos nossos promotores é exatamente essa. Se há um convênio federal em execução naquele município, se há uma obra federal, se há um recurso público sendo gerido, o promotor tem que acompanhar. Sim. Ainda que num segundo momento ele colha informações e repasse ao órgão federal competente, mas ele não pode, por não ser um recurso estadual ou municipal, deixar de agir.
E eu sinto que os órgãos parceiros, além dos que estão aqui, por exemplo, eu mencionaria o Tribunal de Contas, a CGU, nós estamos todos, de alguma maneira, irmanados com essa nova percepção, assim, de que o trabalho em conjunto é mais eficaz, exatamente porque os esquemas que nós combatemos, eles trabalham em conjunto também. Existe ainda, presidente do Auditoria, o Sindicato dos Auditores Internos do Poder Executivo do Estado, Clóvis Machado Coelho, algum tipo de resistência para se investir nessa causa, para se integrar os poderes, como já foi falado aqui, e para tentar se chegar ao que muitos acham utópico, nível zero de corrupção? Felipe, eu vejo que atualmente as ações elas estão mais integradas. Tanto o próprio Cícero falou agora há pouco sobre o trabalho que vem sendo feito em parceria com a CGU, que vem já rendeu frutos e há de render mais frutos ainda. Existem trabalhos ainda que estão em desenvolvimento, por isso que a gente também não pode ainda comentar sobre eles, mas que estão em andamento. E o evento que nós vamos realizar foi um convite do Dr. Ulisses, e a gente viu com bons olhos, porque a intenção é realmente estreitar o relacionamento, a interação com os demais órgãos de fiscalização. E aí tem um detalhe interessante com relação à parceria com a Polícia Civil, com os delegados. A auditoria interna, ela faz o controle, ela faz os 3 tipos de controle: o prévio, o concomitante e o posterior. Mas atualmente a gente tem focado muito no controle prévio e em alguns casos no posterior, no concomitante. Por outro lado, os delegados de Polícia Civil, eles atuam a posteriori. Então essa interação ela acaba se complementando. Eu vejo que quando você pergunta se há alguma restrição, não sentimos isso da parte seja do secretário da Fazenda, ou seja do governador. Ao contrário, é estimulado esse tipo de interação. Agora, nós já fizemos aqui, já vou ouvir novamente o doutor Ulisses, inúmeras discussões acerca, por exemplo, da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. E, por vezes, especialistas, professores de administração pública e, às vezes, até líderes do Executivo, nas diversas esferas, aqui nessa mesa disseram: olha, a lei que era para ajudar nos atrapalha, nos impede a gestão, nos impede o avanço, dificulta, tudo é mais lento e por aí vai. Quando o senhor diz que investe-se num trabalho prévio, não se cria uma série de dificuldades para que se avance em algumas áreas da gestão que requerem uma atitude imediata, uma compra imediata, um investimento mais rápido? Não há algum tipo de impedimento nesse aspecto? Não, eu não vejo, Felipe, porque esse trabalho prévio que a gente faz é muito mais em apoio ao gestor, justamente para evitar que ele pratique atos que mais tarde venham a trazer-lhe uma punição, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público. Então a intenção quando a gente fala controle prévio, não é aquele controle formal, rígido, de trancar o processo, mas sim de dar o apoio necessário, porque muitas vezes o ato é praticado em desrespeito à lei por desconhecimento. Então a auditoria age nesse ponto para a gente costuma ir nos órgãos, fazer um diagnóstico e conversar com o gestor: olha, esse procedimento aqui pode ser mudado para fazer essa mudança, ser aperfeiçoado. Isso a gente tem sentido vamos dizer, uma recepção boa dos gestores. Eles estão sentindo que realmente essa atuação prévia tem ajudado na gestão. Doutor Luiz. Na verdade, nós tivemos um caso bem interessante que acabou invocando o Ministério Público, a Auditoria Interna e também a Polícia Civil, que foi uma atuação do delegado Rodrigo Schneider no laboratório de lavagem de capitais, que acabou redundando em uma denúncia por parte do Ministério Público na região de Laguna, onde a situação que era investigada dizia respeito à questão de convênios praticados entre os órgãos públicos e também com
instituições filantrópicas. Essa foi recente agora, né? Recentemente. Subvenções, então, é o grupo anticorrupção. Isso, a gente falou aqui. Então, acabou se oferecendo a denúncia, depois da investigação realizada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais na pessoa do Dr. Rodrigo, com base em um estudo realizado pela auditoria interna. Então, cada vez mais os órgãos estão pensando no coletivo e deixando de lado apenas o individualismo dos seus interesses próprios. Isso que tem sido muito importante, e essa congregação de esforços tem resultado em uma busca de valores que poderiam se perder em razão dessa prática que eu reputo criminosa, em razão exatamente dessa questão da integração dos órgãos. Por isso que cada vez mais nós estimulamos esse tipo de combate à corrupção, e baseada a Associação dos Delegados, baseada na ação do Ministério Público, do que você tem a ver com a corrupção. No ano passado nós lançamos uma ação que se chama Delegados de Santa Catarina contra a Corrupção. Eu tenho buscado estimular os colegas diuturnamente e até dando proteção jurídica para evitar que sejam perseguidos em razão dessa atuação, exatamente nesse sentido, para estimular a Polícia Civil a realizar os trabalhos de investigação, não só em apoio ao GAECO ou na Força Tarefa GAECO, mas também individualmente, porque é importante que os órgãos públicos sejam atores desse processo de fim ou de diminuição das ações de corrupção. Sim. Bom, a gente precisa fazer um intervalo, são 12h27 agora. Eu já recebi aqui algumas manifestações pelo nosso WhatsApp. Eu reforço o telefone para você, o número é o 91813800, 91813800. Através dele você pode interagir conosco e nos trazer a sua opinião sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, e também a sua pergunta, a sua colaboração, enfim. Eu já recebi aqui do Sérgio Tavares, entre outras, que estão na nossa lista, que eu vou recorrer a elas daqui a pouco, quando nós voltarmos desse intervalo. Antes, eu preciso trazer informação de serviço para você, de que tem um acidente na Via Expressa, informação que veio pelo WhatsApp, do ouvinte que não se identificou aqui, diz que é no sentido Ilha, perto da Rai Toyota, e aí ele diz que o acidente aconteceu ali, o trânsito está pesado no local, mas também está muito lento para quem vai em direção ao continente. Quem segue em direção à BR-101 tem imagens aqui, as duas pistas da Via Expressa com velocidade média de 15 km por hora e não mais que isso. E rapidamente também, antes do intervalo, nós recebemos aqui durante o programa a informação de que a Polícia Militar atendia agora há pouco a uma ocorrência de briga entre um casal no Campeche. O marido ameaçava a esposa com uma faca, havia cheiro de álcool no local e a ameaça de incêndio. E agora há pouco, faz 2 minutos, chegou a informação de que o homem matou a mulher com a facada no pescoço e que o homem tentou suicídio tomando veneno, ainda está vivo, está em atendimento e evidentemente vai ser preso a partir de agora. Ocorrência dramática que aconteceu no sul da ilha e que nós traremos outras informações mais tarde aqui na programação da CBN. São 12h29, intervalo, repórter CBN, voltaremos em instante com o esporte. Residência. Minutos para as 3 horas da tarde, Paulo Branchi com os destaques do esporte. Paulo. Fórum CBN Diário. Apresentação: Felipe Reis. Nós estamos falando hoje aqui no Fórum CBN Diário sobre o primeiro Congresso Estadual de Combate à Corrupção, evento que acontece amanhã a partir da 1h30 da tarde na sede da Academia de Polícia de Santa Catarina, que fica lá na região norte da ilha, e reúne basicamente operadores das áreas de combate à corrupção, auditorias, controle interno, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, porém não é um evento aberto à comunidade, mas certamente o que for discutido lá e o que se aperfeiçoar de conhecimento nesse evento vai representar uma melhora na sociedade, sobretudo do ponto de vista de controle. Eu recebi aqui algumas manifestações pelo programa e pelo WhatsApp aqui, 91813800, e eu vou a elas. O Luiz do Campeche
está desacreditado aqui. Ele diz que, infelizmente, o Supremo Tribunal e os tribunais estaduais, além do Ministério Público, estão prestando um desserviço à sociedade. Instituições milionárias com retorno baixo, produtividade quase zero, muito demorado. É a opinião do Luiz do Campeche. Fiquem à vontade, inclusive, para comentar, se desejarem. O Sérgio Tavares, ele diz o seguinte: como é que está a história das diárias da Assembleia, que acabou envolvendo o Tribunal de Contas, que estava sentado sobre a denúncia e foi alvo de investigação pelo Ministério Público. Por outro lado, a Alesc havia se pronunciado em referência à irregularidade na aquisição da Casa da Bocaiúva pelo Ministério Público. Ele pergunta aqui, será que houve um acordo? O senhor sabe alguma coisa? A apreciação do Tribunal de Contas a respeito da aquisição e da construção do prédio do Ministério Público indicou que a aquisição foi inteiramente legal, não houve maiores problemas. Houve uma CPI na Assembleia Legislativa a respeito disso, as conclusões foram encaminhadas aos órgãos competentes, mas o Tribunal de Contas apreciou o caso e concluiu que não havia ali nenhuma irregularidade. Outras manifestações estão chegando aqui, prestação de serviço com relação ao acidente. Deixa eu ver aqui, tem um problema de trânsito, antes de a gente voltar aqui na questão da corrupção. O Murilo diz pra gente que a Concap está cortando a grama dos canteiros lateral e central na região do Rita Maria, em frente aos clubes de remo. Quem sai da ponte quer acessar Padre Roma, pega um estreitamento de pista com cones por conta desse serviço, formação de fila no local. Obrigado, Murilo, pela manifestação. E uma outra aqui para fechar o trânsito e voltar à pauta do programa: engavetamento na Via Expressa sentido Ilha, fila nos dois sentidos, perto da Super Alto. Bom, tá dado o recado. Então são dois problemas ali na região da Via Expressa agora. O doutor Ulisses, o senhor comentava aqui no intervalo das presenças ilustres que vão fazer parte do evento amanhã, entre eles delegados envolvidos com a Operação Lava Jato. Além de registrar a presença deles, queria saber do senhor, e depois vou abrir a palavra para os demais aqui para ouvi-lo sobre a mesma questão. A Operação Lava Jato, que tem acontecido e envolvido grandes nomes da política nacional, tem servido para facilitar uma atenção especial das pessoas para o tema corrupção e para tentar combatê-la, ou as pessoas ainda veem esse problema como muito distante e, talvez até pegando um gancho do Dr. Samuel, não veem que a corrupção pode estar em pequenos atos do dia a dia que o cidadão comete quase que involuntariamente. Quanto a Lava Jato ajudou ao trabalho de combate à corrupção? Bom, acho que o Brasil teve dois momentos, né? O momento do mensalão, que já foi uma ação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal, uma atuação que já quebrou muitos paradigmas com relação a essa questão da corrupção. E agora, outro divisor de águas ainda maior, que é a Operação Lava Jato, que tem desdobrado diversas outras suboperações, ou operações abaixo dela, decorrentes exatamente dessa busca incessante, tanto do Ministério Público Federal, através dos procuradores da República, quanto dos delegados da Polícia Federal e da Polícia Federal, no combate à corrupção. Sim. E isso tem estimulado também os outros órgãos de fiscalização e controle a atuar nessa questão do combate à corrupção. E como é um marco essa Operação Lava Jato, na minha visão, e como há uma parceria com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, através do delegado Corf, nós estamos trazendo, além de membros da Controladoria Geral da União, que é o Marcelo Silva, que vai tratar da questão da fiscalização e controle, e atuou na máfia dos fiscais em São Paulo. Nós também estamos trazendo o César Cavalli, que é um auditor interno de alta capacidade, que vai tratar dessa questão dos convênios, das transferências voluntárias. Jornalistas como o Diogo Vargas, do Diário Catarinense, e o próprio Moacir Pereira. Nós estamos trazendo os delegados que atuam. O primeiro delegado, que foi o primeiro delegado que instaurou o primeiro inquérito da Lava Jato, o delegado Márcio Anselmo, o delegado Mauati, Eduardo Mauati, que atua na Lava Jato e continua atuando, que foi quem cumpriu o sítio, a busca e apreensão lá no sítio Atibaia, e também a delegada Érica, que atua na questão da lavagem de capitais e nas contas existentes no exterior para verificar essa fuga de divisas do Brasil. Então, figuras que vêm para o Congresso em missão oficial exatamente para ensinar os demais
membros de como realizar um trabalho bem feito e um trabalho que tem ensejado repercussão. Então, acho que esse é o grande objetivo. Essas pessoas vêm para cá para nos ensinar, os auditores, os delegados da Polícia Civil, o Dr. Rodrigo Schneider também vai palestrar, e para que possamos trocar informações e aprender um pouco mais sobre mecanismos de combate à corrupção. A Lava Jato tem efeito educativo, doutor Samuel, ou depois que a operação for concluída, nós ainda teremos a audácia dos corruptos de praticarem atos nas esferas mais diferentes do poder? Felipe, eu não tenho dúvida do tremendo efeito pedagógico que a Lava Jato tem, efeito simbólico, um marco histórico, né? Até retomando a questão que o ouvinte fez a respeito dos órgãos de controle que são caros e não geram resultado, né? Eu imagino o que o ouvinte não pensaria há 10, 15 anos, quando iniciativas como a Lava Jato, por exemplo, eram virtualmente impossíveis, né? Os órgãos de controle independentes, qualificados e trabalhando em rede, ainda que caros na sua manutenção, produzem muito resultado, sim. E o que nós sentimos eu sinto uma elevação do nível de cobrança da população em relação à nossa atuação, tendo por parâmetro a Lava Jato, especialmente no tocante à recuperação de ativos, não é? O que a Lava Jato conseguiu fazer com muita destreza, isso passa a ser cobrado também. Embora nós já tivéssemos e temos, para nossa alegria, uma atuação muito forte do Ministério Público e dos demais órgãos de controle no nosso Estado. Para citar apenas um exemplo, um famoso político catarinense envolvido na Lava Jato, ele não pôde mais disputar eleições porque em curso na lei da ficha limpa em uma ação do Ministério Público Estadual, né? Nós temos ações do GAECO, que é uma força-tarefa de vários órgãos de controle, a média de 2, 3 ações por mês, né? Então a percepção que nós temos é que, embora as nossas atenções estejam focadas em Brasília hoje, o cidadão começa a perceber que o seu pequeno município, a sua pequena estrutura administrativa, ele está sim sujeita a atos de corrupção que em escala podem ser muito graves. Sim. E por isso a importância, se tu me permites retomar um pouco ao assunto do bloco anterior, a importância fundamental de que as prefeituras, as pequenas unidades, constituam instâncias internas de prevenção à corrupção, controles internos, como esse belíssimo trabalho que a DIAG faz no Estado, que as prefeituras façam também. E o Ministério Público tem incentivado isso através de um programa que não por acaso se chama Unindo Forças, que tem por escopo fortalecer no âmbito de cada prefeitura esta estrutura de prevenção ao ilícito, Felipe. Porque enquanto as nossas prefeituras não tiverem, por exemplo, uma estrutura mínima para fiscalizar o cumprimento de contrato, para fiscalizar o recebimento de materiais, fiscalizar a obra pública, o material que está sendo entregado lá, aí a corrupção na base ela vai continuar. Qual é o seu entendimento, auditor Cícero? Com relação à herança que a Lava Jato deixa para nós, mais que a herança, na verdade, é um legado, tá? Eu tenho aqui o caso da Lei 12.846 de 2013, que permite que no âmbito administrativo mesmo, ou seja, com celeridade, com um processo mais simplificado que não judicial, deixando claro que não é desmérito ao processo judicial em si, né? Haja uma possibilidade de acordar com a empresa. E acordar, deixar bem claro, acordar no sentido de que todos os prejuízos sejam ressarcidos para com o erário público, né? Todos os mecanismos de controle que faltaram na empresa venham a ser instituídos e fiscalizados pelo órgão de controle. Ou seja, nós com a empresa, que já está acontecendo na Lava Jato, tá? Uma dessas empreiteiras fizeram um acordo de leniência com a CGU. E, na verdade, essa coleniência prevê exatamente isso. Ou seja, ela tem que instituir sérios mecanismos de controle para que não ocorra esse tipo de corrupção, perfeito? Ela tem que, primeiro, ressarcir integralmente o prejuízo, perfeito? E ainda ela tem que colaborar com as investigações. Sim. Então, assim, na verdade, o legado já existe.
né? Nós aqui no Estado já encaminhamos a nossa minuta de lei na verdade vai ser decreto, tá? Uma minuta de decreto para a Casa Civil, que está sob apreciação, né? E num momento breve, com certeza ela vai possibilitar na descoberta de eventuais fraudes, eventuais desvios de dinheiro por parte de pessoas jurídicas, que os órgãos de controle realmente façam a cobrança séria e tempestiva, amparada, né? Amparada. Às vezes o que falta é o seguinte: a vontade é muito, mas a lei falta, a lei é lacunosa, perfeito? Então, assim, volto a falar, mais do que uma herança, na verdade, é um legado, sabe? Um legado concreto, materializado, tá? Presidente Clóvis. Pois é, Felipe, respondendo ao teu questionamento com relação à percepção da população com relação ao grau de corrupção, eu gostaria de ilustrar aqui que existem iniciativas, ações, tanto do poder público quanto do cidadão, que estão colaborando para isso. Eu elencaria aqui, além da Operação Lava Jato, que está correndo, a lei anticorrupção, que o colega Cícero já mencionou, a lei da ficha limpa, o Dr. Samuel também muito bem mencionou, e também a ação do Ministério Público Federal, ou a iniciativa de projeto de lei de iniciativa popular. Colheu 2 milhões de assinaturas por todo o país e já chegou no Congresso. Ele está tentando restringir, tornar mais rigorosa a punição para aqueles que forem pegos em corrupção. E além dessas iniciativas do poder público, nós teríamos aqui a Transparência Internacional, que tem feito um trabalho interessante, a própria Transparência Brasil, e os observatórios sociais, que já existem em vários estados, em várias capitais. Temos, inclusive, aqui no nosso estado, alguns bem atuantes. Inclusive, para ilustrar essa questão da corrupção, eu posso dizer aqui que o último relatório da Transparência Internacional, agora em janeiro de 2016, ele está mostrando que houve como é que eu vou dizer, o Brasil mudou a posição dele. Ele estava em 69º, e essa posição é quanto maior a posição, maior o grau de corrupção. Então, em 2014, ele estava no relatório que foi de 2014, estava na 69ª, e ele foi, agora no relatório de 2016, que é em relação a 2015, ele passou a 76ª. Segundo o relatório, foi a pior performance de todas as nações que foram analisadas no ano de 2015. Isso é fruto, sem dúvida, de todas essas operações, da Operação Lava Jato, todas as operações policiais que têm sido feitas, e que mostra que a população, que o relatório da Transparência Internacional, ele colhe a percepção na sociedade. É um relatório que tem que ser olhado com uma certa reserva, porque ele não é objetivo, ele tem um bom grau de subjetividade, mas ele serve como um termômetro para mostrar que a população tem reagido. Por outro lado, também não dá para pensar que, então, a ideia é não investigar, né? Para não subir em rankings de corrupção, né? Exatamente. É muito triste que haja esse pensamento ao contrário. Eu tenho certeza que as pessoas que ouvem conversas sobre a questão da corrupção, um ou outro vai acabar pensando isso, vai achar que o caminho, então, é não mexer no que está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos para mais um intervalo, mas eu queria antes registrar aqui a manifestação do Marino Tessari, e eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. Marino, ele diz o seguinte: a cultura e o esporte têm sido usadas para desvio de recursos públicos. O que pode ser feito para evitar que isso continue? Ele deu aqui o exemplo da Árvore de Natal em Florianópolis, uma história bastante conhecida. Prefeituras sem recursos, promovendo shows com cantores nacionais a preços elevados. Ele registra aqui, e daqui a pouco nós vamos à pergunta dele e as outras que você tem enviado aqui pra gente pelo 91813800. Intervalo, até já. A Beco Castelo lança na melhor localização do Estreito. Faltam 7 minutos para as 3 horas da tarde. Continua muito complicado o trânsito ali na Via Expressa. Teve um acidente com engavetamento perto da Super Alto. Teve um outro, parece que perto da Rai Toyota. Eu digo parece porque o ouvinte mandou pra gente que já faz algum tempo. E
a fila em direção à BR-101 está bem intensa. Não está refletindo ainda nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, principalmente na Colombo Salles, mas está complicado o trânsito pela via expressa nessa tarde. Estou recebendo manifestações aqui pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 91813800, público interagindo conosco. O Marino Tessário, deixei a pergunta aqui antes do intervalo, ele quer saber o seguinte: a cultura e o esporte têm sido usados para desvio de recursos públicos, o que pode ser feito para evitar que isso continue? Exemplo da árvore de Natal em Florianópolis e de prefeituras sem recursos promovendo shows com cantores. Não teve esse ano aqui em Florianópolis, né, no Réveillon, enfim, grandes eventos nacionais, mas em outros anos teve, em outras prefeituras também acontece. O que os senhores acreditam que esteja sendo feito para melhorar essa situação? Eu acho que tudo isso já tem demonstrado que as coisas estão melhorando, né? O número de atuações, o Dr. Samuel, antes de vir para cá, estava em São Joaquim, realizou uma operação também voltada a essa questão da corrupção. Em Orleans nós tivemos uma ação do MP junto com o GAECO. Então as ações estão acontecendo. E o fortalecimento das instituições de controle também tem servido para que esse combate à corrupção aconteça. Eu ontem estive no gabinete do secretário da Fazenda e a secretária da Fazenda ela é a DIAG, que é a diretoria de auditoria interna, ela é vinculada ao secretário da Fazenda. E o secretário tem estimulado e fortalecido a auditoria interna exatamente porque ele vê nela a questão do auxílio na gestão pública. Então, o secretário Gavazoni, muito preocupado com essa questão, ele tem feito de tudo para fazer com que as contas públicas sejam mantidas na mais perfeita ordem, para que não aconteça aqui como aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós somos uma exceção, mas ele, preocupado já há muito tempo com essa questão, vem protegendo as contas públicas e contando com o apoio da DIAG. Eu não conhecia o trabalho deles e comecei a conhecer de 3 ou 4 meses para cá. Eu me assustei com a preocupação, com a gestão e com a manutenção da arrecadação por parte dos auditores externos, mas a auditoria interna atuando nessa questão da gestão e preocupada. E o secretário estimulando para fazer com que Santa Catarina continue nos eixos e evitar que alguns indivíduos possam prejudicar a boa administração do Estado. Então eu tenho enaltecido, não conhecia essa atuação, não conhecia a autonomia que o secretário dá para a auditoria, o secretário da Fazenda Gavazoni, e fico muito feliz que as coisas estão acontecendo, porque para que tenha o 10º do Ministério Público, é importante que as contas estejam em dia. E há uma preocupação muito grande, o procurador-geral está preocupado, o presidente do tribunal com essa crise, mas Santa Catarina ainda passa incólume dessa situação, mesmo com a diminuição de empregos. E isso é importante porque a questão da arrecadação é importante, mas tem a questão da gestão pública, e aqui eu gostaria de enaltecer o trabalho da DIAG e dos auditores internos de Santa Catarina. O Jorge, aqui do centro, diz o seguinte, a opinião dele aqui, o problema é que os órgãos de fiscalização são a base da corrupção, como é sabido por todos, diz ele. Como fiscalizar os fiscais? E aí? Eu acho que o Ministério Público tem a fiscalização do Conselho Nacional, do próprio Poder Judiciário, porque tudo que acaba sendo feito tem que ser submetido ao Poder Judiciário. A auditoria também acho que cada órgão tem o seu órgão de controle. O doutor Samuel sabe, os auditores sabem muito bem disso. Felipe, nós nunca chegaremos a uma sociedade perfeita, né? As nossas instituições não são perfeitas porque compostas por homens falíveis, né? O grande diferencial da época que nós vivemos é que, com a graça de Deus, nós vivemos numa sociedade aberta e democrática em que essas instituições conseguem trabalhar sem fluxos externos. Então, os problemas internos de cada instituição são, sim, apurados, controlados e punidos, quando for o caso, pelas suas instâncias de controle. E nesse sentido, o cidadão desempenha um papel fundamental, porque nós temos já há 5 anos uma lei de acesso à informação, por exemplo, que determina que todas as informações principais de
todas as nossas instituições estejam publicadas. O cidadão pode acompanhar e fiscalizar. E voltando à questão dos repasses de dinheiro público para entidades assistenciais, culturais, esportivas, e eu concordo com o ouvinte, isso tem sido um foco de corrupção no nosso Estado. Há um mecanismo organizado no âmbito da Secretaria da Fazenda, os colegas auditores podem trabalhar até melhor essa questão, um sistema chamado BSC Transferências, que permite a todo cidadão, uma pesquisa tendo como palavra-chave o seu município, por exemplo, aferir quanto de dinheiro foi para cada entidade no âmbito do seu município nos últimos 5, 6 anos, né, doutores? Um sistema fantástico que, para a fiscalização do cidadão, produz resultados imensos. Doutor Samuel, realmente bem lembrada a questão do S-Transferência. Na verdade, esse sistema ele vai mais a fundo, né? Tipo assim, o nível de detalhamento dele, ele tem duas partes. Uma destinada ao usuário, são os convenientes, são as pessoas que recebem recursos do Estado, e tem também, no caso, o cidadão. E aí ele fomenta o controle social. Só que o nível de detalhamento dele, não só o cidadão sabe qual instituição no âmbito do município dele recebeu recurso, mas também com quem ela contratou. Sim. Ou seja, se eu recebi um determinado recurso para construir uma sede, vamos dizer que tem uma associação determinada lá no determinado município, se ela recebeu um recurso para construir uma sede dela, dá para saber, inclusive, por meio de notas fiscais ali digitalizadas, com quem ela contratou, com qual comércio ela fez isso, né? E ele, como fiscalizador da sociedade, perfeito, ele tem condições plenas de aferir isso aí. E nós estamos falando de um recurso muito alto que passa pelas transferências, e isso, se acontecesse com todos os recursos, quiçá, né? Todos os municípios tivessem esse sistema, porque o caso emblemático da árvore não aconteceria, né? Então nós estamos falando de 1,1 bilhão, perfeito? Que passa pelas transferências. Esse recurso que nós recebemos a fundo perdido do Fundam, né, 392, 400 milhões, tudo ele transita pelas transferências. Então, assim, toda a prestação de contas está ali registrada, perfeito? Então, assim, o que precisa, na verdade, o que é? Sistema, controle e transparência. Senhores, infelizmente não tem tempo para mais nada, já são 3 horas em ponto. Repórter Ciro CBN vem chegando aí. Queria agradecer muito a gentileza de todos, desejar um ótimo evento amanhã, parabenizá-los pela iniciativa, e nós certamente voltaremos a conversar no futuro sobre o mesmo tema. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. E obrigado também a você que interagiu aqui conosco. Na sequência tem o Repórter e depois o Notícia na Tarde. Até já.